E aí, o que acontece com você quando ocorre a morte de uma pessoa que você ama? A mãe, pai, avós, cônjuge, filhos. Como você lida com tudo isso? Se isso já aconteceu, como é que você lidou? Que recursos você utilizou? Que dores você teve? Você ainda carrega essa dor? Você não carrega? É uma situação que é difícil lembrar. Bom, além de você, outras pessoas que estavam vinculadas a essa pessoa que morreu, que reações elas tiveram? Foi a mesma que a sua? E aí, será que todas as pessoas têm sempre a mesma reação? Óbvio que não, né? Óbvio que não. Como lidar com essa realidade? Porque uma coisa eu te digo, a morte se não for a única certeza, é uma das poucas certezas absolutas que existe na vida. Porque se eu estou vivo, eu vou morrer. Aliás, eu também tenho que lidar com essa situação. Vai chegar um momento que eu vou morrer. Vai chegar um momento que as pessoas ao meu redor também morrem. Então, isso é uma certeza. Não é se vai ou se vai acontecer, ou se eu quero que aconteça. Não é se quero, vai. A questão é como e quando isso vai acontecer e como vamos lidar com todas essas histórias. Uma coisa que é comum, quando vem uma perda desse tipo, o que acontece? Vem uma série de dinâmicas emocionais que tem a ver com a relação que eu tenho com essa pessoa. Então, de repente, vem dor, vem medo, vem um vazio, vem sensação de abandono, vem sentimentos de raiva, vem sentimentos de tudo quanto é tipo. Parece que brota uma quantidade absurda de sentimentos, de emoções, de pensamentos que parece que puxam para um lado e para o outro e criam uma grande confusão. E aqui, meu objetivo é como encontrar recursos para você ressignificar essa perda ou ressignificar as perdas que você já teve, as perdas que você terá no seu futuro, ou quem sabe no presente, né? Ah, mas Fernando, quem é você para fazer tudo isso? Bom, eu sou Fernando Freitas, sou médico especializado em gastrocirurgia. Eu trabalho com doença, com vida e com morte desde esse período. Então, há mais de 40 anos eu lido com essa história. Eu sou médico, eu sou psicoterapeuta corporal, eu sou psicoterapeuta sistêmico, analista em psicossomática e lido com seres humanos e as suas dinâmicas por muitos e muitos anos. Eu lembro lá no começo da minha jornada como médico, lá na residência, por exemplo, com vários clientes com câncer, com outras doenças graves, com acidentes, com mortes de todo tipo, com doenças gravíssimas, e via qual era a relação desse indivíduo com a morte que ele estava ali prestes a ter. Eu via a relação da família com esse indivíduo, eu via as dores da família, eu via a conexão entre o doente e a família, e muitas vezes, é óbvio, eu fazia parte de tudo isso, porque como médico também entrava nessa dinâmica. E mais, lá no começo da minha jornada, é claro que tudo isso me afetava profundamente. Por quê? Porque eu também sou um ser humano. Eu também tenho na minha família pessoas que eu teria uma certa dificuldade, uma séria dificuldade em ver a morte, assistir à morte ou perdê-las, como a minha própria vida também, porque eu vi morte de jovens, de crianças de várias idades. Tudo isso é claro que me afetava. E eu vou dizendo uma realidade. A maioria, quase todos, né? Os médicos, os terapeutas têm dificuldade, uma dificuldade absurda para lidar com esse tema. Adivinha por quê? Porque eles têm dificuldade de lidar com esse tema dentro deles. Então, alguns se seguram em alguns conceitos, em algumas coisas, mas a maioria foge dessa história ou cria um monte de mecanismos de defesa, de racionalizações para poder suportar essa dinâmica. Mas o que vai acontecer? Eles também não sabem como ajudar as pessoas diante dessa situação. O que eles fazem, na grande parte das vezes, é
dar aos seus clientes os seus mecanismos de defesa. Tipo assim, é assim que eu faço, é assim que eu vejo, isso vai confortar, isso vai resolver, isso vai mexer. Faça do jeito que eu faço. Isso não é um bom trabalho, isso é oferecer mecanismos de defesa. E mais, esses profissionais, eles fortalecem esses mecanismos o tempo todo. Por quê? Porque eles têm uma grande dificuldade de lidar com a realidade. E o meu trabalho, dentro de tudo isso, no fundo, é ajudar pessoas a saírem das suas dores e limitações ao ampliar o seu nível de consciência através da consciência sistêmica criada por mim, CS by FF. Tudo isso foi criado na minha experiência pessoal, familiar e profissional por toda essa jornada que eu tive. E isso fez com que, vou dizer, uma ajuda pessoal, uma ajuda minha, eu poder encarar essa dinâmica de uma forma bem diferente do que eu encarava antes, tá? E, de novo, com o pé no chão, olhando para a realidade. E é isso que eu quero ajudar você a fazer também. Por quê? Porque o que eu vejo, em síntese, o que você vai ver durante esse vídeo aqui, é que a maioria dos sofrimentos, todos os sofrimentos, no fundo, tem a ver com a grande dificuldade de lidar com a realidade. E aí nós criamos mecanismos ilusórios, mecanismos de defesa, e sofremos diante de tudo isso, porque não é a realidade. Ah, mas Fernando, você pensa que é fácil lidar com essa dor? Eu vou te mostrar o que acontece nessa história toda, tá? Porque dentro dessa experiência pessoal, experiência familiar e principalmente essa experiência profissional, eu aprendi muito sobre tudo isso. E, sinceramente, hoje eu vejo muitas pessoas que sofrem com dinâmicas que não deveriam sofrer. Aliás, você vai ver nesse vídeo de onde vem tanto sofrimento e como também nós poderíamos nos preparar para esse momento sério e importante de vida. Como é que nós podemos até preparar, não só nós mesmos, mas também preparar os nossos descendentes a lidarem de uma forma melhor com a morte, tá? Ah, é possível fazer isso? Sim, é claro que é possível. Ai, não, será, Fernando? Será que existe uma vida feliz, uma vida saudável depois da morte de pessoas tão importantes? Sim, existe e mais. Essa morte deveria ser um impulso para você avançar ainda mais nessa dimensão saudável de vida. E eu vou mostrar para você o que você precisa ver, o que você precisa fazer para chegar nesse objetivo. Então, vou trazer as dinâmicas que eu criei aqui na consciência sistêmica para ajudar você a lidar com essas terríveis situações de vida, tá? Então, vamos lá, vamos começar essa dinâmica. O que é a morte para você? Se eu perguntar isso para qualquer pessoa, do mesmo jeito eu posso perguntar o que é a vida, o que é a doença, o que é a morte. Eu vou receber uma série de respostas, muitas respostas, que a maioria das vezes são conceitos que eu peguei de um livro, de um artigo, da internet, que eu acredito, que eu não sei o quê, e sinceramente, que eles respondem não tem nada a ver com a realidade. Porque cada um vai buscando a sua interpretação. A interpretação é, vou dar um significado. Morte é um fato. A questão é o que eu enxergo, o que eu vejo nessa morte, tá? Eu vou ver o indivíduo que morre, a morte em si, a importância desse indivíduo na minha vida, que tem a ver com a relação, o que vai acontecer com essa relação quando um elemento da relação vai embora. Sim, aí vai embora que eu digo, por exemplo, tem pessoas que passam por dinâmica de morte e as pessoas estão vivas. É como, por exemplo, isso é muito comum em casamento. Ah, acabou. Às vezes chama até de falecido ou falecida. Morreu para mim, só que está vivo, né? Então, olha que conceito de morte, né? Até a vida, tem pessoas vivas que são mortas para mim. Tem pessoas que desapareceram na minha vida e foram extremamente importantes, desapareceram.
e nem sei se estão vivas ou mortas, mas aquilo existe uma morte na relação. Todas essas histórias que vão acontecer, então, dentro dessas dinâmicas, o que vai surgir dentro de mim? Dinâmicas emocionais. Então, tem muitos sentimentos e emoções que vão surgir nesse tipo de situação. Além disso, vão surgir o quê? Vários mecanismos mentais, crenças, racionalizações, o que eu explico, o que eu não explico, o que é o certo é assim, o que precisa ser feito é isso, o que é aquilo, e começa aqui. Então, muitas vezes tem um conflito absurdo entre o mundo emocional e o mundo racional. E essa confusão e esse conflito, no fundo, é uma tentativa de controle para poder lidar com aquela situação que, no fundo, eu não sei o que fazer. Os conflitos vêm de tudo quanto é ordem. Aí você vai ver, no mundo emocional, tem sentimentos que me puxam para um lado, sentimentos que me puxam para o outro, até dentro do racional. Tem ideias que me mostram isso, mas tem outras ideias que mostram aquilo. Sabe aquela figura clássica do anjinho e do demônio falando aqui? Você vai ver essa grande confusão, as emoções, os pensamentos, até a briga entre eles. Afinal, como é possível dar uma harmonia, como é que é possível dar um significado mais adequado para essa história? E tudo isso tem a ver com algo que eu trabalho o tempo todo, é um nível de consciência. Dependendo do nível de consciência que você tem, a sua percepção daquele fato, ganha uma dimensão. Mas se você tiver um nível de consciência acima, às vezes aquele fato que é tão dolorido nesse nível de dimensão, quando eu venho para cá, muda completamente a forma de lidar. E você já passou por isso. Quantas coisas você já sofreu lá no passado? Sei lá, por relacionamentos afetivos, por medos infantis, coisas que hoje você olha para trás e dá até risada. Fala, gente, como é que eu sofria por uma bobagem daquela? Isso tem a ver com nível de consciência. Então, dependendo do seu nível de consciência, você vai ter uma percepção sobre perdas importantes, morte, de um jeito. Se você subir o nível de consciência, muda essa percepção. E se mudar essa percepção, adivinha o que vai acontecer? Vai mudar uma série de dinâmicas de você com você mesmo e na relação que você coloca com o mundo. Isso é a base da consciência sistêmica que eu criei, tá? O que acontece quando vem a dor da morte? Ah, veio a dor da morte. Se você analisar, então, por exemplo, quando vem clientes com esse tipo de dinâmica, o que eu vejo lá, que frequentemente as dores da morte ou da possível morte, no fundo, vem de várias ilusões. Ilusão tem o quê? Tem a ver com algo que é fora da realidade, fantasias, ilusões que são criadas por essas pessoas, criadas em cima das vivências que essa pessoa teve, daquilo que foi implantado pela família. Então, por exemplo, o que meu pai e minha mãe falavam sobre vida, morte, doença, o que a minha família, como ela lidava, como eu vi a minha mãe se jogando no chão e se descabelando depois que a mãe dela morreu, a avó, e aí como aconteceu. Gente, eu estou vendo várias reações e estou aprendendo com os adultos desse sistema sobre o que é a morte, sobre as reações desses indivíduos em relação a isso. De repente morre uma pessoa, a família comemora e solta fogos de artifício, graças a Deus, já foi tarde, não sei o quê. Com a outra, nossa, eu não consigo viver sem essa pessoa. Aí eu olho e falo, gente, minha mãe não consegue viver sem a mãe dela, ela quer morrer, mas eu sou filho, será que ela não olha para mim? Eu não sou importante para ela? O que será que eu preciso fazer? Eu tenho que cuidar dela? Eu tenho que também chegar perto da morte para ver se ela olha para mim? Eu estou colocando exemplos porque essas dinâmicas são muito comuns. Então, eu vou ver essas funções parentais, essas funções familiares, a interpretação que pai, mãe e a família dão sobre a morte, sobre a vida, porque também morte e vida, por incrível que pareça, as duas estão extremamente conectadas. E no meio de tudo isso, eu vou ver vários jogos
doentios em relação a essas histórias, porque o que é a morte, o que é adoecer, então agora, a hora que a pessoa morreu, nós vamos ter que falar só as coisas boas para cima dela, não se pode falar mal da pessoa que morreu. Só que eu tenho sentimentos positivos e negativos em relação a isso. Então, o que eu faço? Eu tenho que engolir, eu tenho que fazer disso. As dinâmicas são impressionantes. Cada pessoa tem dinâmicas específicas. É possível haver um padrão comum, mas cada pessoa tem dinâmicas específicas que precisam ser vistas nessa história. Existe algo que é um ponto-chave, que eu quero colocar aqui e você precisa saber. Existe uma confusão absurda entre amor e culpa. Tem muitas coisas que você faz e fala assim, eu faço isso por amor. E se você vem até o meu consultório, eu olho e falo, não, isso não é amor, isso é culpa. Não, não. Fernanda, é amor. Não, isso é culpa. Culpa. Então, as dinâmicas de amor e culpa são muito importantes. Você conseguir discriminar essa história. Isso aqui eu aprendi muito na prática, porque quando eu coloco uma dinâmica, eu vou, por exemplo, eu vou cuidar o tempo todo de uma pessoa na minha família por amor, então eu estou lá por amor, então eu abro mão da minha vida, abro mão de tudo, porque eu vou cuidar desta pessoa e isso é amor. Muitas vezes não é, muitas vezes é culpa, muitas vezes tem outro significado no meio dessa história. Existe um mecanismo de defesa chamado formação reativa. E quando eu descobri essa tal de formação reativa, sinceramente, é como assim, acendeu um monte de luzes e eu pude enxergar coisas e ficaram extremamente claras em relação a isso. Aí eu comecei a ver o que é essa formação reativa. Por exemplo, muitas vezes eu tenho vários sentimentos de raiva e de destruição em relação a uma pessoa, que é uma pessoa que eu amo. E aí fica essa situação, eu amo e, ao mesmo tempo, eu tenho esses sentimentos. Isso chama ambivalência emocional. Isso é importante para você entender o que eu vou falar daqui para frente em relação à reação com a morte. Quando eu entro em contato com esses sentimentos negativos que eu tenho em relação a essa pessoa, vem um sentimento de culpa, e aí eu inverto tudo isso, e quanto mais raiva, quanto mais vontade que eu tenho de me afastar, de destruir, eu faço o oposto. Aí eu começo a falar, sentir, fazer o oposto. Não, essa pessoa é maravilhosa, nossa, eu quero ela viva o tempo todo, eu vou fazer de tudo, eu vou levar no médico, eu vou fazer assim, eu vou ficar sempre do outro lado. Por quê? Porque eu não posso entrar em contato com esses sentimentos negativos, porque se eu entrar em contato com esses sentimentos negativos, eu vou sentir culpa muito grande, é como se eu não tivesse direito a sentir isso. Isso chama formação reativa. Isso também será importante na reação da perda da pessoa amada. Eu vou te dizer uma outra verdade. Do mesmo jeito que fala assim, a morte é uma certeza. Eu vou te dizer uma outra certeza. Você tem sentimentos negativos por todas as pessoas que você ama e são importantes na sua vida. Você tem sentimentos negativos em relação aos seus pais, em relação aos seus avós, em relação aos seus filhos, em relação a você mesmo, tá? A você mesmo. Então, tudo isso existe e é verdade. Isso é uma certeza. Então, quando você fica, não, eu sou inocente, eu sou bonzinho, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu tenho que ser, sinceramente, isso é outra ilusão. E se você não entender isso, isso vai fazer você sofrer em várias situações de vida. Não é só diante da morte, tá? Então, essa confusão entre amor e culpa é responsável por criar uma série de conflitos na sua vida. Porque isso vai atrapalhar demais a interpretação que você vai dar para essa pessoa, para a sua família, para a vida, porque aquilo
vai ficar o tempo todo aqui guerreando, brigando, porque tem coisas que eu não posso ver dentro de mim, ou eu tenho que ver. Se você entende conceito de máscara, sombra e selfie, você já tem uma noção de onde eu estou trabalhando aqui, tá? Se você não conhece muito essas dinâmicas, eu sugiro, não vou colocar isso aqui, porque não é um momento agora, mas se você quer saber mais sobre isso, entra lá no streaming do CSFlix, csflix.com.br, é gratuito, você tem muitos vídeos lá que falam sobre vários temas que estão, assim, vou dizer assim, integrados com as dinâmicas que eu falo aqui. Então, lá você pode encontrar vários vídeos e até alguns cursos que, se você quiser aprofundar demais dentro do tema, algum tema específico, você vai encontrar lá também. Mas voltando, tá. Então, vamos lá. Existem esses conflitos porque a sua interpretação, esse mundo interno seu, está o tempo todo puxando para um lado e puxando para o outro, tá? Você quer ver uma coisa que isso vai afetar e muito? É como você reage diante da morte. Tanto é que foi criado o clássico lá, os 5 fases de luto. Então, quais são as 5 fases que todas as pessoas passam para fazer um luto de uma pessoa que morreu? Mas antes disso, sabe o que eu quero? Eu quero que você coloque um comentário aí. Então, coloca um comentário aí. Como é que é isso para você? Como você lida com essa história? Quais são vou dizer assim, a relação que você tem entre amor e culpa? Você consegue diferenciar entre uma coisa e outra? Você já passou por esses conflitos? Coloque algo que seria interessante para você expressar, porque isso é uma coisa importante, você expressar, é importante para você. E sabe o que é importante? Para mim e para toda a minha equipe, porque quando você expressa algo, isso mostra caminhos por onde nós podemos avançar com os nossos vídeos e avançar com esses conhecimentos para construir vídeos mais adequados para você que assiste aqui. Mas eu só vou saber que você existe se você participar. Se você comentar lá, comente algo, coloque algo. Isso é fundamental. E aí você está vivo nas nossas relações. Olha que interessante, estou falando de morte e vida, né? Interessante. Tem pessoas que têm dificuldade de estarem na vida. Ah, eu tenho dificuldade de estar na vida. Sim, eu tenho dificuldade de me expressar. Ah, não, o meu jeito de expressar é só criticando, só dizendo que está tudo errado, que ninguém está certo, que ninguém é capaz de olhar para mim, que todo mundo fala um monte de bobagem. Não sei, pode ser. Se for, expresse. Expresse. Seja você, coloque lá. Se puder fazer algo para mexer na angústia, na dor humana, que possa encontrar um caminho, é exatamente esse é o grande objetivo que nós aqui, nesse canal, que se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal, ative lá o sininho, porque vem vários vídeos falando sobre temas extremamente importantes, tá? Mas vamos lá, você conhece as 5 fases do luto? Essas 5 fases é muito interessante, que assim, praticamente todas as pessoas passam pelas 5 fases. Não significa que a pessoa vai ficar assim, vou ficar 3 meses, 5 dias e 3 horas nessa fase, depois eu passo para outra, passo para outra e passo para outra. Não, não é assim. Nós vamos passar pelas fases e vai depender. Tem pessoas que travam em alguma fase, elas nem conseguem avançar para a próxima. Então, por exemplo, se você tem um luto elaborado, então elaborou o luto, tem um texto clássico do Freud que ele coloca assim, luto e melancolia, né? E você precisa passar pelo luto, elaborar o luto, e a hora que você elabora o luto, você consegue caminhar para uma vida melhor. Eu vou explicar isso com essas 5 fases, tá? Então, assim, quais são as 5 fases? E, de novo, as pessoas vão passar por elas de uma forma rápida, de uma forma intensa, com duração de mais tempo ou menos tempo, e tem pessoas que travam e aí sofrem, porque é um luto não elaborado. Então, essa pessoa vai entrar num caminho de
melancolia, se não passar pelo luto. E, de novo, quando eu falo morte, muitas vezes não é nem a morte física, às vezes é até a morte emocional, morte de um relacionamento, mortes. E essas 5 fases, outra informação que eu acho importante para você também. Muitas vezes pergunta assim, quanto tempo que demora para fazer um luto? Em geral, é em torno de 1 a 2 anos para você passar por tudo isso. Mas você não precisa passar por tudo isso se você me seguir aqui. Eu vou te mostrar como é possível criar um atalho ou nem precisar passar por tantas dinâmicas. Mas as 5 fases. A primeira fase chama negação. Então, a hora que tem a morte, a primeira, que é um mecanismo de defesa, é a dificuldade em aceitar a realidade. A sensação é que parece que a pessoa não morreu. Não, ela não morreu, ela não morreu, não morreu. Então, eu não vejo a morte, eu não consigo entrar em contato. Então, crio mecanismos aqui dentro para fazer de conta que a pessoa não morreu. Você quer ver um tema importante que eu costumo atender, que tem a ver com essa dinâmica de negação? Quando morre alguém, e aí tem que fazer a divisão dos bens. Muitas famílias se enroscam aqui, não conseguem fazer essa divisão dos bens, que muitas vezes tem essa história da negação acontecendo lá. Então tem tem imóveis em aluguel, tem uma empresa, tem aquilo funcionando, é como se a pessoa estivesse ainda viva. A hora que faz a divisão dos bens, eu tenho que aceitar que realmente a pessoa morreu. Muitas vezes, esse processo de negação é o que impede os filhos, sei lá, os descendentes, os herdeiros, a dividirem aquilo, que a hora que dividir, constatou que a pessoa morreu. Então, às vezes, fica numa ilusão que ela ainda está viva. É interessante, isso é um tema comum quando se trabalha, né? Pelo menos o que aparece muito quando vem trabalhar dinâmicas familiares com dificuldade de divisão de bens. É como se ainda a pessoa tivesse viva. Dividiu tudo e fechou, pronto, agora essa pessoa morreu. Não tem mais jeito de lidar com a negação. Então, a negação, olha só como isso é importante até nas dinâmicas que ocorrem depois da morte. Raiva. Então, depois da negação, vem a raiva, porque você vai entrar em contato com a pessoa realmente morreu. Aí você começa a ficar com raiva. Aí você vai ter raiva de tudo, porque isso não é o que eu queria. Então vem a raiva. Eu posso ter raiva da pessoa que morreu, como você morreu e me largou aqui, como você me abandonou, o que é isso? Você não podia ter feito isso comigo. É uma raiva. Eu vou ficar com raiva de Deus, eu vou ficar com raiva da vida, porque Deus levou essa pessoa e não levou o outro, porque não sei o quê, por que essa pessoa fez, como? Tem uma raiva, e é natural que isso aconteça. Eu estou falando, são fases. A raiva vai aparecer, porque é a minha forma de lidar com essa dor. Então vem essa raiva aqui dentro. Aí vem uma outra fase, que depois da raiva, que é uma fase da negociação. Aí é uma coisa interessantíssima o que acontece nesse processo. É como assim, como aliviar essa dor. Então, assim, é como fazer de conta que eu tenho um certo controle sobre isso. Então, é uma fase onde eu vou ter muitas orações, rituais, mudanças de vida. E aí vem uma situação: se eu fizer isso, se eu olhar dessa forma, se eu fizer um sacrifício, se eu fizer algo, porque assim eu vou dar continuidade, como se a pessoa morreu, agora eu vou fazer tudo que ela fazia antes, então para manter, entre aspas, ela viva, mas eu abro mão da minha vida para seguir aquele roteiro. No fundo, são aliviar culpas inconscientes que tem ali, tá? Tentativa de controle da ilusão. Outra, se eu sentir raiva, muitas vezes eu sinto o quê? Culpa. Aí eu começo a fazer sacrifícios, eu vou fazer promessas, eu vou fazer dinâmicas para que essa pessoa, sei lá, tenha uma vida melhor lá no céu, aonde esteja, que são dinâmicas que eu crio, de novo, com tentativa de controle da realidade, mas não é verdade, mas é uma negociação. O que eu vou fazer? Eu vou me punir, eu vou sofrer,
eu vou me punir pelas raivas que eu tinha, eu vou me punir pelos sentimentos negativos. Então, se eu fizer isso, alivia a minha dor. Veja, são dinâmicas que, se você mergulhar profundamente lá no inconsciente, você vai descobrir esses conflitos emocionais que existem lá. E a grande dificuldade que as pessoas têm em lidar com tudo isso. Próxima fase, a quarta fase, depressão. Ô, palavrinha que todo mundo já conhece, né? Porque aí vem uma tristeza profunda, uma desesperança, porque agora acabou, não tem mais vida. Então, por exemplo, você fala assim, a minha mãe é a pessoa mais importante da minha vida, ela morreu. Então agora eu quero morrer para ficar perto dela, porque não tem mais nada para fazer. Ela é a pessoa mais importante da minha vida. Conclusão, eu não sou a pessoa mais importante da minha vida, outra pessoa é. Se a outra pessoa for embora, eu não tenho mais direito de existir. Então vem aquela sensação de falta de energia, de desamparo, de solidão. No fundo, se você pegar, não teve a raiva lá em cima, é você joga essa raiva contra você mesmo. E aí você começa a se arrebentar e se destruir. E se olhar com profundidade de novo, você vai ver aquela tal de ambivalência emocional que eu falei desde o início, porque como que eu podia sentir essas coisas? Eu não mereço existir. Olha só, começa a me punir e afundar, e afundar. O que eu estou fazendo? Estou criando uma dinâmica de morte na minha vida, no meu corpo. Entro nessa situação de depressão. Essa situação de depressão, se for uma tristeza profunda, que agora entrei em contato com a morte e morreu mesmo, uma tristeza é extremamente natural, tá? Você entrar numa depressão, aí já é doentio, mas é a fase essa que vai te puxar lá para baixo. E tem que tomar um cuidado, porque se você não souber sair dessa fase para ir para a próxima, você afunda e entra nessa dinâmica de depressão. E quando você está na depressão, adivinha, você tem uma atração maior pela vida ou pela morte? Pela dor, pelo sofrimento, pela felicidade? Você tem sucesso ou tem fracasso? Você tem motivação para ir para a vida? Deu para entender? Parece que a dinâmica de morte avançou em cima de mim. A questão é qual a motivação que eu tenho para a vida. E é comum, quando chega numa dinâmica dessa, eu pergunto assim, você é o ator principal do filme da sua vida ou você é ator coadjuvante do filme dos outros? Porque quando você vai ver, você vive a vida para os outros e dos outros. Quer dizer, você já nem está vivo. E aí precisa resgatar essa vida. Quinta fase. Vamos lá. Aceitação. Aceitação é a aceitação da realidade. Aceitação da realidade. Realmente a pessoa morreu. Aceitação da realidade. Eu tenho sentimentos positivos e negativos em relação a essa pessoa, que é natural em todos os tipos de relações. Eu não me culpo por causa disso. Isso é natural. Conviver com a perda. E algo extremamente importante, a internalização. O que é internalização? As coisas boas que aconteceram dessa pessoa na minha vida estão vivas dentro de mim. Quer dizer, a saída para a morte é a vida. A saída para a morte é essa pessoa está viva dentro de mim. Viva dentro de mim. Eu consigo sentir essa pessoa dentro de mim. Não é que ela manda na minha vida, mas tudo aquilo que ela me trouxe de benefício, tudo aquilo que ela me trouxe de amor, está aqui. As coisas boas, as coisas ruins eu mantenho distância. Então, é assim, é como um alimento, eu absorvo o que é bom, o que não foi bom, jogo fora, sem problema algum. Mas tudo aquilo que fez com que eu estivesse melhor. Às vezes, até coisas negativas, eu aprendo. Porque essa pessoa sofreu com isso, a nossa relação sofreu com essa dinâmica negativa, e eu vou aprender para fazer algo melhor para que isso não vá mais para frente. Então, o que eu vou deixar no passado? O que eu vou matar, entre aspas, ou deixar morrer? Porque eu tenho que discriminar. O que eu vou deixar morrer? As coisas negativas e doentias. O que vai continuar na vida? As coisas positivas. Mas tem as duas dinâmicas a ocorrer o tempo inteiro. Então, eu preciso fazer essa dinâmica e saber como lidar com tudo isso. Bom, aí você elabora o luto com a pessoa viva dentro de você e com as coisas boas. O sentimento vem de uma
vou dizer assim, quando você lembra da pessoa que morreu, um sentimento de gratidão, um sentimento de felicidade, uma celebração por tanta coisa que essa pessoa pôde acrescentar na minha vida. E ela continua viva e atuante dentro de mim. Então, é uma força de vida que essa pessoa conseguiu passar para mim. E foi aquilo que eu peguei e que faz sentido. Eu cresço e evoluo com essa pessoa o tempo todo. Por isso, o sentimento é de felicidade, o sentimento é de gratidão pelo período que estivemos juntos. Diferente, não é? É diferente. Bom, comenta aí, eu quero saber aí. Você já passou por essas fases do luto? Qual dessas fases você se percebeu mais complicado ou ainda está preso em cima disso? Qual a fase que você tem receio de passar? Não sei se você ainda não passou por dinâmica de luto, de morte tão forte, mas comenta aí que fase ficou marcante para você, que fase que te pegou mais, que teve mais dificuldade. Conta também se você conseguiu fazer essa internalização e aceitação, porque da morte vem a vida. É tipo assim, eu levo você para a vida, porque você está vivo dentro de mim. Todas essas coisas boas que você passou continuam vivas, e eu vou levar para outras pessoas. Isso é uma forma de você continuar na vida com todas as coisas boas que você fez. Veja, não é mais matéria, não é a matéria do indivíduo, mas é o amor, as coisas saudáveis, os aprendizados, a sabedoria que eu consigo trazer e levar para frente. Conclusão, essa pessoa não morreu, ela continua viva dentro de mim e vou levar essa dinâmica da pessoa para outras. Como eu carrego várias coisas muito boas de todos os meus antepassados, nem sei o nome, nem sei quem são, mas eles estão vivos dentro de mim. Uma gratidão profunda a tudo de bom que eles puderam me passar. O mais importante não é o nome da pessoa, o mais importante é a essência do amor e de vida que ela conseguiu me trazer. Bom, e aí? Tá valendo a pena? Coloca um like aí. Quer saber mais sobre temas parecidos com esse? Inscreva-se no canal. Simples. Inscreva-se lá no canal. Quer saber e aprofundar ainda mais? Entra lá no CS Flix, que é a minha plataforma de streaming da consciência sistêmica, com muitos vídeos gratuitos sobre vários temas, como esse, por exemplo, e mais, com alguns cursos lá que, se você quiser aprofundar, você tem caminhos para fazer isso. Até se quiser aprofundar com um profissional também, tá? Porque a maioria dos profissionais não sabe lidar com isso aqui. Se você é profissional, como médico, como um terapeuta, será que você sabe lidar com essas histórias todas? O que você faz quando aparece um caso como esse? Encaminha para alguém? Se não souber lidar, pelo menos encaminha, né? Que é muito melhor, né? Então, vamos lá. Ampliar a consciência. Aí, lembra que eu falei assim? Eu vou mostrar para você uma forma que você não precisa passar pela dor. Ou você não vai ficar prisioneiro da dor. Prisioneiro da dor. Como você consegue fazer isso? Então, aqui agora eu vou colocar algo extremamente importante. Quando você está numa dinâmica de ilusão, sabe o que acontece? Você está... Vou explicar antes. Tem duas dimensões dentro de cada um de nós. A dimensão adulta, a dimensão criança, tá? Quando eu estou na minha dimensão criança, eu não consigo dar conta da realidade. Eu não consigo compreender o que acontece no mundo aqui fora, porque eu estou na minha dimensão criança. Se eu estou numa dimensão criança, eu tenho que aprender com os adultos que estão aqui fora. Eu tenho que seguir os adultos que estão aqui fora. E esse é um tema importantíssimo. Quer saber mais sobre isso? Olha, tem várias coisas que você pode fazer. Uma das coisas que você pode também aprender muito é com esse livro que está aqui atrás. Aqui, ó. Esse livro aqui. Esse é um livro meu, Desate os Nós da Sua Mente, onde isso ajuda demais a você compreender o que é essa dinâmica de dimensão adulto e criança.
Quando eu estou na dimensão adulta, eu sou pai e mãe da minha criança. Quando eu estou na dimensão adulta, eu olho para a realidade, eu sei como lidar com a realidade, eu vejo as possibilidades de vida, eu consigo ver dinâmicas do passado, do presente, do futuro, eu consigo aprender, eu consigo evoluir como adulto, eu consigo encontrar caminhos, eu consigo compreender que se eu ampliar a consciência, se eu tiver uma percepção melhor desse tema, é claro que isso vai me ajudar em muito. Isso é uma dimensão adulta. Então, nesse livro, se você não consegue entender muito sobre isso, nesse livro vai te ajudar demais a ter essa percepção e mais, né, de ampliação de consciência, né? Desatar esses nós que estão aí na sua mente que parece que não avança. Ampliar a consciência, no fundo, tem a ver com tornar-se cada vez mais adulto. E adulto não é um lugar mágico, você chega, é uma evolução contínua, tá? Quando eu estou no mundo adulto, eu consigo ver as necessidades, os vazios que existem na minha criança. Eu consigo ver o que faltou aqui, coisas que, infelizmente, pai, mãe, a família não pôde preencher. Porque nem eles sabiam como preencher isso, que eles também tinham esse vazio. Hoje eu consigo ver, eu consigo lidar com a minha criança e cuidar dela, sem precisar apontar dedo e falar a culpa é sua, mãe, a culpa é sua, pai, porque vocês deviam me dar, porque vocês não me deram. Olha só a porcaria que vocês fizeram comigo. Gente, eu simplesmente vou pegar minha criança, cuidar dela e levá-la para uma vida mais saudável, ao invés de ficar presa nesses joguinhos aqui de historinhas, explicações justificativas e culpar, julgar, culpar e punir. É um inferno isso, tá? Então, eu adulto, eu consigo cuidar de mim, eu consigo me amar, me conectar com a vida, levar o melhor do que eu aprendi no passado e seguir em frente. E aí eu consigo me conectar, eu consigo enxergar, eu consigo discriminar o que foi saudável e o que foi doentio na minha família. O que foi saudável, o que foi doentio na relação com essa pessoa que está aqui para morrer. Eu tenho noção desses dois sentimentos. Eu tenho, como adulto, eu tenho condições de lidar com os sentimentos de culpa, que a culpa sempre vai existir. Criança que é inocente. Se você quer ser inocente, quer ter um mundo, sei lá, da fantasia, isso é coisa de criança. No mundo adulto, eu sei como lidar com tudo isso. Eu sei como lidar com a culpa. E a culpa não gera uma punição. Não gera uma coisa, eu tenho que sofrer. Não. Quando você consegue entender a culpa, é o que eu preciso fazer para ficar melhor ainda. Quando você consegue olhar para essa dinâmica de culpa, você vai escolher. Existem duas culpas. A saudável e doentia. Por incrível que pareça, também tem. A culpa doentia. Eu vou fazer de tudo para as pessoas não me culparem, não me julgarem. Quer dizer, a minha vida está na mão dos outros. Se eu faço isso, eu vou ficar inocente para os outros, né, para o mundo aqui fora. Olha, eu fiz tudo direitinho, do jeito que você queria, para ninguém me culpar. Só tem um problema. Dentro de você está arrebentado e destruído. Porque assim, aí vem uma culpa de dentro de você. A culpa interna é joguei minha vida no lixo para agradar os outros. Eu joguei minha vida no lixo para o outro gostar de mim, para o outro me aceitar, para o outro me amar. Só que eu me destruí, construí coisas esquisitas, modelos estranhos, para as pessoas me amarem, gostarem e não verem os problemas que eu carrego. Gente, isso aqui é um caos. Mas veja, se eu fico inocente em relação ao mundo aqui fora, eu fico culpado aqui dentro. E o que é uma culpa saudável? Eu sigo o meu caminho, aprendo com tudo isso e vou evoluir cada vez mais. O que acontece? Dentro de mim eu estou em paz, dentro de mim eu tenho inocência. Aqui fora tem um monte de gente me destruindo, me atacando, porque você não devia fazer isso, porque você não ama a família, porque você não ama Deus, porque você não é cristão, porque você... E aí começam os ataques. E por que eles me atacam? Porque eu não faço o que eles querem, porque eu não sou do jeito que eles querem. Então você vai ter que ter essa opção. Quando você tem identidade, individualidade, identidade, você se conecta com a vida, você é capaz de internalizar as coisas boas e deixar as coisas ruins lá. Eu vou consertar toda a minha família. Você não vai consertar toda a sua família. Isso não existe. Isso é fantasia infantil.
Eu aceito a realidade como ela é. Veja, aceito a realidade. Eu já fiz um processo de internalização lá da minha família, faço um processo de internalização, de aceitação e internalização a cada dinâmica de vida que eu passo. Se você observar, não era a última fase do luto que eu falei lá? Aceitação, eu aceito a realidade como ela é, eu integro, absorvo e coloco dentro de mim as coisas boas e mantenho distância das dinâmicas doentias. Se eu consigo fazer isso nas várias dinâmicas da minha vida, eu já estou o tempo todo a lidar com várias situações. Lembra que eu falei que são níveis diferentes de consciência? Níveis diferentes de consciência. Então, assim, quando eu saio de um nível e venho para o outro, é um outro nível de consciência. Então, o que acontece? Eu ganho novos referenciais, eu preciso ter uma percepção diferente. E aqui eu consigo ver soluções que eu não vi aqui embaixo. Quando você sai de um nível de consciência, é como se assim, eu tenho um nível de consciência dentro do útero da minha mãe, nasci. Ixi, o mundo mudou. O mundo mudou, estou no mundo aqui fora. É outro nível de consciência que eu preciso ter para lidar com esse mundo aqui fora, que é diferente do mundo intrauterino. E você vai passar por vários ciclos. E no fundo é morte de um ciclo para existir e ter vida no outro. Morte de um ciclo. Veja, morreu a vida intrauterina. Acabou, não tem mais volta. É morte. Só que agora eu preciso aprender a lidar com o mundo nessa história. Se tem uma morte de um relacionamento, morte de um membro da família, seja lá o que for, de novo, eu preciso seguir para um novo nível de consciência e tudo que aconteceu aqui atrás, nos níveis anteriores, estão vivos dentro de mim na parte positiva, tá? Não é pegar tudo, na parte positiva. Isso vai me dar força para avançar nos ciclos de evolução natural de vida, para ampliar a consciência. Se eu conseguir fazer isso na minha vida como um todo, a morte não tem essa grande dor. É algo que existe e quando tem uma dinâmica de morte, é uma grande possibilidade de repente, eu compartilhar com essa pessoa todas as coisas boas que eu recebi dela, o quanto ela vai ficar dentro de mim, ter uma gratidão, muitas vezes fazendo uma despedida muito adequada, que os dois, tanto quem vai como quem fica, se preenchem e começam a colocar, eu vou dizer assim, sensações de paz, de harmonia, de amor. A saída é sempre por amor, não é pela dor. É impressionante. Ah, Fernando, mas você já viu isso? Várias vezes, já trabalhei muito com isso. Eu trabalho com pessoas morrendo, tá? E até ver qual é a dificuldade que a pessoa não morre, sabe? E você vai ver, são culpas, problemas que elas estão carregando e não conseguiram achar uma solução. Quantas vezes é possível resolver problemas que não resolveram antes? Sabe? Olhar por um plano de consciência maior e deixar morrer aquilo que causa dor, deixar morrer aquilo que não serve. Ampliação de consciência. Aí você está vendo o quê? Como é importante estar numa dimensão adulta, como é importante você saber lidar com amor, amor em ordem, amor adulto, não é um amor infantil, cheio de fantasias, de dores, de dependência, de codependência. Ah, se eu for embora, todo mundo morre. Ah, se essa pessoa morrer, eu morro, porque eu dependo disso. Sem ela, eu não vivo. Sem... Gente, isso é uma dinâmica de simbiose. Sem ela, eu não vivo. Isso é simbiose. É fase de mãe-bebê. Aí o bebê, se ficar sem a mãe, morre, mas ser adulto não é isso. O que faltou? Faltou internalizar. Faltou identificar essa ambivalência emocional. Faltou você saber o que você absorve, o que você coloca para fora. E isso é um processo ativo. Ativo. É uma evolução contínua e você precisa o tempo todo ficar atento a essa dinâmica, tá? Por quê? Porque se você não ficar ativo, atento e alimentando tudo isso, daqui a pouco você volta para aquele mecanismo antigo. Sabe assim, daqui a pouco aquela rotina, aquele hábito, aquela porcaria começa a vir e te pegar outra vez. Então é ativo. É aquela coisa do escoteiro, sempre alerta, né? Tá sempre alerta.
Por isso você tem uma necessidade contínua de... Eu vou fazer assim, fazer uma analogia com um jardineiro, né? Ele vai cuidar do jardim. Ou um pomar, o que ele vai fazer? Primeiro, prepara o terreno. Dá trabalho, não dá? Dá. Vai semear. Dá trabalho? Dá. Mas não estou vendo o resultado. Sim, estou preparando o terreno, estou semeando, vou cuidar dessas plantas que estão crescendo, vou tirar as tiriricas, vou adubar para dar força para essa planta, vou podar, faz parte, eu vou podar para dar mais força, tirando algumas galhos que não têm tanta força assim, tem que tirar para fortalecer o que está lá. Tudo isso você vai fazer para depois colher os frutos dessa história. Não é simplesmente eu quero, acabou e resolveu. Não é assim. E isso é contínuo, tá? Contínuo, porque você tem que ficar o tempo todo olhando para esse jardim, cuidando dele. E esse jardim é você aí dentro. É você. Então, quanto mais você tem consciência e quanto mais você desenvolve e amplia a sua consciência, você tem uma chance muito maior de lidar com situações terríveis, como esta da morte, tá? E é claro que tudo isso aqui, tudo isso que você falou, Fernando, vai resolver todos os meus problemas. Não, não vai resolver todos os seus problemas, mas mostra um caminho para você seguir. Tanto é que eu vou indicar para você um outro vídeo que eu fiz também sobre consciência, que vai ajudar demais você a conhecer essas dinâmicas todas. Você gostou disso que você viu? Bom, se você gostou, coloca um like. Você gostou? Coloca um comentário do que foi que você mais gostou aqui, tá? E algo que é interessante, assiste de novo. É sério, assiste de novo. Porque quando você começar a assistir de novo, eu vou te dizer, você está num nível de consciência diferente. Assiste com mais calma, assiste com mais profundidade, assiste com uma forma reflexiva maior. Você acha que isso é interessante para uma pessoa? Encaminha para essa pessoa. Ajuda essa pessoa também a encontrar uma forma melhor para lidar com tudo isso, tá? Gostou? Inscreve no canal, ativa o sininho, coloca o seu like e vamos para mais um próximo vídeo. Vamos assistir mais e conhecer mais sobre esse tema. Vamos ampliar a consciência. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!